Números 13, a partir do verso 17. Diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificadas. Gente, esse versículo ele fala do tempo que Moisés falou: olha, vão lá na terra. Isso aqui foi uma promessa dada enquanto o povo estava sendo escravizado no Egito. Deus deu uma palavra para o povo dele. Falou: olha, vocês estão hoje escravizados no Egito, mas eu tenho algo diferente para vocês. Eu tenho uma porta nova, eu tenho um lugar novo, eu tenho algo novo para vocês. E o tempo que Deus deu essa estratégia foi quando o povo estava sendo escravizado no Egito. Deus fez uma promessa para eles e falou assim, em Êxodo 3, diz assim: prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Terra onde manam leite e mel. Quem já escutou essa expressão? Deus prometeu levar o povo dele para a terra que mana leite e mel. Quem já escutou essa expressão? Foi exatamente isso. Deus, quando o povo ainda estava cativo no Egito, falou: olha, eu vou levar vocês para uma terra diferenciada. E aí chegou esse momento. E quando eles estavam a caminho dessa conquista, estava chegando, estava perto do lugar, Deus vira para Moisés, que era o líder, e fala: olha, Moisés, manda 12 espias nessa terra agora. Manda 12. Manda 12 dar uma olhada lá como é que está para verificar essa terra. Um representante de cada tribo de Israel. E essa visita de verificação, ela determinou muitas coisas. E me chama muito a atenção aqui. Porque, imagine, Bruna, o povo estava lá, no Egito, naquela escravidão, uma coisa terrível. Deus vira e faz uma promessa. Deus vira e fala: olha, eu vou tirar vocês, vou mudar a história de vocês, vou levar vocês para uma terra boa. Quantos de nós temos tantas promessas? E, de repente, eles estão na porta de entrar, Deus fala: opa, peraí, vamos fazer uma verificação. Manda 12 espias. E essa verificação, gente, determinou quem ia entrar na promessa e quem não entrou na promessa. Como essa visita dos espias nos ensina. E eu quero dividir com vocês o que eu enxerguei nesse texto, os princípios, o que essa palavra nos mostra. Primeiro, Deus mostra a promessa antes dele te dar. Toda vez que Deus vai te dar uma coisa, Ele faz você se ver dentro desta coisa antes. Quem já teve experiência de comprar um carro e ao escolher o carro, você se via com o carro? Eu sempre me vejo com os carros. Inclusive, amor, eu estou me vendo num novo carro. Eu tenho que avisar para você que eu estou vendo uma Porsche Cayenne. Mas, gente, você sabe que com o carro é assim comigo? Eu estou brincando aqui com vocês, com você também. É engraçado. Isso sempre aconteceu comigo. Eu lembrei disso porque com o carro é incrível. É um trem de louco. Eu me vejo e daqui a pouco a coisa acontece. Aí eu estou dentro. Então, toda vez que Deus vai nos dar algo, Ele faz que a gente se enxergue nesse algo. Por quê? Porque como imagina em nosso coração, assim é, diz Provérbios 23, 7. Olha só, nossa visão acompanha a nossa conquista. Prestem muita atenção nisso aqui. Prestem muita atenção. Nossa visão, ela acompanha a nossa conquista. A visão gera o que você quer alcançar, em tudo. Se é um relacionamento, se é um bem, qualquer coisa, nossa visão acompanha a nossa conquista. A visão gera em você o que você quer alcançar. É o seu objetivo inicial. E a conquista é a materialização dessa visão. Primeiro começa numa visão.
até você chegar na materialização. Guardem isso, isso é muito importante. Primeiro você projeta, depois você alcança. Primeiro você projeta e depois você alcança. Isso em todas as áreas da nossa vida. Gente, eu tenho até um testemunho sobre isso. Vocês vão rir hoje aqui até. Eu tenho até um testemunho, mas é uma realidade. Nós sempre tivemos o hábito de fazer o caderno dos sonhos no final do ano. Final do ano a gente faz o caderno dos sonhos. A Patrícia até fez um caderno maravilhoso para mim, né, o ano passado. Ano passado, esse ano ela não fez, inclusive está em débito comigo. E aí, num dos cadernos dos sonhos, eu era solteira, gente. Eu era solteira. E aí, o que acontece? Eu olhei assim minha vida, eu falei assim, gente, eu não quero mais namorar ninguém. Eu cansei, Rogério, eu tinha cansado. Eu falei, eu não quero mais namorar. Chega de... Eu não quero mais namorar ninguém. Claudinha me conheceu solteira, né, Claudinha? Solteira. Na maternidade, é lógico que foi na maternidade. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, eu vou mudar minha vida agora. Coloquei no caderno, peguei meu caderno de sonhos, comecei a anotar todas as características do homem que eu gostaria de me casar. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a colocar, eu falei, gente, eu quero um homem que tenha princípios. Eu quero um homem que tenha uma profissão definida. Eu quero um homem que a família dele me ame. Porque, gente, eu sou apaixonada por família, esse negócio de família me encanta. Então, essa história, né, Natália, o que eu falei com você hoje no almoço, essa história da gente se relacionar e querer tirar a pessoa do âmbito da família dele é a coisa mais terrível do mundo. É a coisa mais terrível. Porque eu falo uma coisa, nós nascemos na família que Deus escolheu que nós nascêssemos. Nós casamos com a família que nós escolhemos. E eu acho um absurdo, gente, isso é uma percepção minha, pessoal, eu acho um absurdo. E eu falo isso mesmo para você que é solteiro, que está aí perto de casar, quem é casado, que, sabe, se isolou da sua família, repense. Porque eu nasci na família Farage porque Deus escolheu. Ah, seus irmãos são chatos. Fazer o quê? O combo. É o pacote que vem juntinho. Então, o que acontece? Eu queria uma pessoa de família, que a família me amasse, que eu amasse a família. Queria um homem de valores, queria um homem com uma profissão definida, porque eu já tinha várias formações. Eu falei, como é que eu vou namorar e casar um cara que não estudou, não tem condições, gente, não vai bater comigo. Então, eu escrevi num caderno todas as características da pessoa que eu queria. E aí, Adriana, eu coloquei a altura, porque eu não sou besta. Por quê? Porque eu sou baixinha, gente. O que ia adiantar eu ter um varapau? Não ia ficar bem, ia ficar feio na foto. Né? Aí eu também não podia ser um baixinho, que aí eu ia ter filho anão, porque eu já sou baixinho. Aí eu fui escrevendo todas as características do homem que eu queria. Imagina, esse jardim está lotado. Sabe, e eu fui escrevendo aquilo que estava no meu coração, porque eu falei, eu quero fazer uma família. Então eu trouxe a visão para que eu pudesse viver a materialização. E foi algo incrível, gente, porque naquele ano eu fiz a campanha, nós terminamos a campanha em dezembro, 7 de janeiro, eu já conhecia o pastor de vocês aqui, o pastor João, só que eu não conhecia ele bem distante, eu passando, né? Assim, pouco, não tinha um relacionamento próximo. E aí terminou a campanha em dezembro de 99, foi? De 2000, e 7 de janeiro começou a campanha das primícias. Já virava o ano começando a campanha das primícias. E no primeiro dia da campanha ele se declarou para mim. E ele era só um amigo distante, ele não era um amigo próximo. Ele era um amigo, para mim, distante. Né? E eu ficava assim, não, mas não é ele, não é ele. E eu ficava questionando.
Olha, até problema nessa pergunta. E aí, o que acontece? E eu ficava assim, não é ele, não é ele. E aí Deus falava assim comigo, por 3 dias eu escutei uma voz audivelmente, como vocês estão escutando a minha voz. Olha seu caderno. Não, tem que contar tudo. Esse cara é chato, fica dizendo para eu decorar versículo da Bíblia. Meu Deus, ele é muito... Não, o Júnior era muito chato, meu Como Deus é do que céu. fala? Você não veio para a escola dominical? Não, para, não era nada disso. Você é a sua versão. Um versículo por dia. Isso é a sua versão. E aí o que acontece? A pregação é minha hoje, pastor João. Sou eu que estou pregando. E aí o que aconteceu? Ele pegou e Deus ficou 3 dias falando comigo claramente. Olha seu caderno, olha seu caderno. E aí eu olhei meu caderno e falei, meu Deus do céu, como parece com esse tal de João. Aí eu olhei, gente, a confirmação, vocês vão morrer de rir. Eu tinha colocado a altura mínima e a altura máxima, que eu falei, tem que estar nessa média aqui, que senão vai ficar feio na foto. Esse negócio de feio na foto, para mim, não cola. Gente, aí cheguei um dia, peguei e falei assim para ele, nossa, você parece com um amigo meu. Desse jeito. Qual é a sua altura? E aí ele virou assim, 1,76. Eu, é? Aí eu peguei lá o caderninho, olhei meu caderno, peguei o mínimo, a máxima, dividi por 2, era exatamente a medida exata que estava no meu caderno. Falei, meu Deus, é ele. Esse chatorildo. E aí são 23 anos, né, amor? Juntos. Você sabe que antes de Deus nos dar algo, Ele vai nos dar a visão. Isso é um fato. Eu desenhei essa visão. E muitas vezes a gente pensa assim que nós estamos desenhando de nós, mas nós desenhamos daquilo que o próprio Espírito Santo nos inspira a desenhar. E essa visão, ela é muito importante, você ter essa visão antes de conquistar, porque você precisa se ver vivendo aquilo. Gente, isso é tão importante que é como combustível que te leva aonde você quer chegar. Porque você fica com aquela visão, aficionado naquilo que você deseja. Então Deus, Ele levou o povo dele para que visse a promessa, para que eles fossem motivados a conseguir, a conquistar. Por quê, gente? Porque aqui haveria um esforço deles. Eles teriam um esforço para fazer, para tomar posse. Então eles precisavam desejar aquela terra. Eles precisavam desejar. Gente, deixa eu falar uma coisa, Deus não é mau, não. Deus não gera em nós algo que Ele não vá suprir. Deus, Ele não deseja, não gera em nós algo que uma porta que nós não vamos abrir, uma conquista que nós não iremos chegar. Não é assim. Mas os desafios podem ser enormes, gente, enormes. Mas se Deus determinou que é seu, é seu. É seu. Podem ser grandes desafios. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar todos os instrumentos, Clara, para você ser uma grande médica. Ele não só colocou, esse desejo no seu coração, mas Ele te capacitou, Ele abriu portas e Ele vai te dar todos os instrumentos para você alcançar. Deus, Ele não depende da nossa força para que nós alcancemos algo. Ele não depende do nosso braço para que a gente chegue aonde Ele aponta para nós. E nos nossos dias nós precisamos estar, muito próximos à fonte dessas conquistas. E eu reputo o altar. Quando eu falo de altar, eu falo de reino de Deus. Quando eu falo de altar, eu não falo especificamente deste espaço ou de um púlpito de uma igreja, mas eu falo de onde nós estamos conectados ao serviço do reino. Por quê, Sandra? Porque o mundo, ele investe muito na nossa incredulidade. O mundo investe muito
no seguinte: se você não se juntar com fulano, você não vai alcançar. Se você não tiver isso, você não vai alcançar. O mundo, ele investe na incredulidade, mas o altar, ele gera em nós a condição de crermos e de alcançarmos. Então, para nós termos uma visão clara daquilo que Deus tem para a nossa vida e para o lugar que Ele quer nos levar, nós precisamos estar sendo alimentados dia a dia e próximos do altar. Sabe, por isso é importante a gente estar na porta. Na porta a gente enxerga a conquista. Quem está me entendendo aqui? Outra coisa que eu vejo nesse texto, você vai pegar as promessas. Nesse texto, Moisés falava assim: olha, vai lá, Sandra, e traga os frutos. Vai lá, espias, entre em Canaã e traga os frutos de lá. Sabe o que é isso? Você pega na promessa. Deus vai te dar sinais claros. Deus te dá sinais claros que você está na direção certa. Eu me lembro, gente, quando eu estava na jornada de engravidar. Com 15 anos de casada, eu descubro que eu não podia ter filho. Meu Deus do céu. Enquanto você acha que você não tem, porque você não quer uma coisa. Que você está enrolando, porque você está ocupado com 1000 coisas. Mas na hora que você descobre que você não pode ter, o negócio pega. E ali, quando eu descobri, e Deus em seguida passou, acho que em 1 ano, foi tudo muito rápido, em 1 ano eu já tinha uma palavra profética de que ia acontecer, de que Deus me daria um filho. Em 1 ano eu tinha a palavra. Aquilo era gerado dentro de mim, aquilo é gerado diante de mim. Eu ia em todos os médicos, gente, tudo que é médico, vocês imaginar aqui da região, viu, Renatinha? Esses famosinhos aí, os doutor Cegonha, tudinho, eu passei em todos. Fiz tudo que é tipo de exame que vocês imaginam. Mas chegou um momento que Deus me falou: você vai ter o seu filho. E eu criei naquela palavra, eu agarrei nela. Mas eu precisava de pegar em algo. E você sabe o que foi o pegar em algo? Foi meu teste de gravidez. Eu lembro que quando eu peguei meu teste de gravidez, gente, o Júnior tinha acabado de pregar. Eu estava na sala VIP. Tinha terminado o culto, eu entrei no laboratório, no site. Deixa eu ver. Todo mês eu fazia isso. Na verdade, todo mês eu fazia isso. Eu falo que se quem olhar meu histórico lá do SEIB vai ver 1000 exames, tentativas de engravidar. E aí, eu vi um resultado diferente. Aí eu mandei para o meu cunhado, irmão do pastor Júnior, que é médico lá no Rio. Cunhado, olha aí. Ele: nossa, cunhado, você está gravidíssima. Eu: sério, sério. E eu calada, que o Júnior estava, a gente estava na sala VIP, ele tinha acabado de pregar, estava cheio de gente. Eu falei: não posso abrir a boca aqui, deixa eu ficar calada aqui. Ali, para mim, era como os frutos de Canaã. Sabe, eu ainda não tinha o Benjamim nos meus braços. Não tinha. E era uma gravidez complicada. Era um teste. Era simplesmente os frutos. Mas ainda não era Canaã. Mas era uma prova material que aquela promessa, ela iria crescer, ia dar certo. Eu estava com uma idade mais avançada, eu estava num momento complicado, eu estava numa gravidez, seria uma gravidez, eu já sabia, de altíssimo risco. Eu sabia tudo o que envolvia aquele momento, mas eu tinha o quê? O teste. Eu tinha os frutos na mão. Gente, Deus vai permitir você pegar os frutos. Deus vai permitir você ter sinais de que a promessa vai acontecer. Quem que pega essa palavra? Amém. Amém. Terceira coisa que eu vejo, a ótica da fé, ela destrava a porta. Olha isso. Foram 12 espias, não foram, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Eu quero a igreja participando, hein? Vamos lá. Eram 12 espias. Dos 12 espias, 10 voltaram com relatório negativo. Olha o que eles falaram. De fato, a terra é boa, os frutos estão aqui, ó. Essa uva gigante, esses frutos maravilhosos, esses figos. Mas tem grandes inimigos e gigantes. Aí eu pergunto para você, por que 10 voltaram com esse espírito de derrotas, se esses mesmos espias já tinham vivido maravilhas com Deus?
Por que que eles não se agarraram nos primeiros milagres? Por que que eles acharam que outras coisas Deus poderia fazer e não poderia fazer de novo? Sabe, não seria a primeira vez. Eles estavam diante do cumprimento de promessa, não do resultado da força dos braços. Olha, nós erramos muito. Quando nós estamos diante de um milagre, diante do cumprimento de uma promessa, e nós achamos que aquilo vai depender de nós. Quando nós estamos diante do cumprimento de uma promessa, descansa. Não é você, não sou eu. É Ele que faz. Eles aqui excluíram a fidelidade de Deus. Eles olharam para si e falaram, são gigantes. Andamos até aqui e não vamos conquistar. Não vamos mudar para essa cidade, porque não tem como. Porque se agarraram na força do seu braço. Moisés, ele mandou os 12 espias lá, falando assim, olha aqui, vai lá, faz um levantamento da região, mas Moisés mandou eles fazerem um relatório baseado na promessa de Deus. Eles trouxeram um relatório baseados na alma deles. Quantos de nós temos feito isso? Deus, ele fala, olha, veja isso aí, medita nisso aí, eu vou te dar isso aí, mas aí você volta com a sua alma, você esquece a fé. Preste atenção numa coisa, Deus falou assim, olha, eu vou te levar para uma terra boa, vai lá, e você vai até lá, e volta com um relatório vitimista, derrotista, é como você colocar o pé na promessa e abandonar a promessa dentro da promessa. Dentro da promessa, você põe o pé na promessa e abandona, fala, não é para mim. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus diz que vai fazer algo na sua vida, Deus diz que vai te dar algo, Deus diz que vai abrir uma porta, nós chegamos lá na porta. Lá na porta. A gente encontra dificuldade para conquistar e recua. Puxa, não vai dar. Puxa, eu vou desistir. Puxa, não vai acontecer. Quantas vezes nós agimos dessa maneira? Toda vez que a gente responde a Deus com um relatório negativo, nós não estamos agindo pela fé, mas pela nossa força, pela nossa alma. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Eu quero falar algo assim que eu sei que isso vai confrontar muitas pessoas agora. A gente não toma o reino de Deus por vitimismo. Tadinha de mim, estou abandonada. Tadinha de mim, fui largada pelo marido. Tadinha de mim, estou doente. Tadinha de mim, eu não sou bonita. Tadinha de mim, ninguém me quer. Tadinha de mim, não passei numa prova. O reino de Deus, ele não é tomado dessa maneira. Nada acontece desta maneira. Porque nós temos o Deus que não tem pena de nós, ele nos ama. É diferente. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, nos colocando em posição de vítima e querer que Deus faça algo por nós. Não é isso que eu vejo na palavra do Senhor. Eu vejo Joyce Meyer, eu acho que todos aqui conhecem o testemunho da Joyce Meyer. Quem conhece o testemunho da Joyce Meyer? Eu vou dar só uma palhinha para vocês. Quem é Joyce Meyer hoje? A mulher mais influente do mundo gospel. Ela está em 84 países. As pregações dela, eu escuto quase todos os dias, ela é traduzida em 84 línguas. É a maior fortuna gospel do mundo. O maior projeto social que existe no nosso segmento é dela. Na Índia, na África, em tudo que é lugar. E como que é a história dela? Gente, ela foi estuprada mais de 200 vezes pelo pai. Quando ela se libertou disso, e a mãe era omissa. A mãe via e não fazia nada.
E quando ela saiu daquela situação, que ela conseguiu se libertar daquela situação, que ela foi crescendo, ela ficou revoltada e se casou com outro homem errado. Outro não, casou com um homem errado. Porque ela ainda estava no vitimismo. Porque ela ainda era revoltada. Porque ela ainda pensava nela. Só que na hora que ela entendeu que ela tinha que tirar Deus desse papel, de que não amava, de que não cuidava, de que não era ninguém. Quando ela virou essa chave, quando ela viu que era ele, que era Deus, e não era ela bombou. Enquanto o papel dela era de vítima, ela não mudou a história dela. Na hora que ela viu que ela não era vítima, mas ela era uma amada, apesar de todas aquelas coisas, Deus tinha ainda um grande propósito na vida dela. Ela se tornou o que ela se tornou. Sabe, guarda uma coisa no seu coração. Quando Deus te faz uma promessa, seja qual for ela, seja o tamanho dela, Deus não está olhando a sua condição atual. Ele não está olhando quem você é hoje, o que você tem, qual é a sua força para alcançar aquilo. Ele não faz uma promessa baseada no que você tem. E outra coisa, ele não faz uma promessa e eu vou me surpreender com o que você vai encontrar lá na frente. Ele faz uma promessa na fidelidade dele. Sabe, mesmo com ou sem gigante, Deus é capaz de fazer muito mais do que você está esperando. A gente pensa assim, Deus fez uma promessa, mas aconteceu isso. Deus não é surpreendido. Ele já sabia o que ia acontecer no dia de você entrar em Canaã. Ele já sabia quem estaria abrindo aquela porta que você estava batendo. Ele já sabia quem estava do outro lado da porta. Mesmo assim, ele te fez a promessa. Mesmo assim, ele te capacitou para a promessa. Porque não há gigante maior do que o poder de Deus. Amém, gente? Amém. Então, guarda isso. Eu acho que não era de Deus. Deus prometeu, mas não vai dar. Não é assim que funciona. Outra coisa que eu vejo nesse texto, gente, a voz do povo não é a voz de Deus. Quem já ouviu essa expressão? A voz do povo, Solano, é a voz de Deus. Não, não é a voz de Deus. A conquista é para os dois. A conquista foi para os dois, não foi para os 10, não. Eram 12. A conquista só foi para 2. Olha o que fala em Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Ei, presta atenção. Mesmo que dos 12, 10 falem mal, não façam parte dos 10. Façam parte dos 2, não façam parte da multidão. Sabe, geralmente a multidão não tem razão. Geralmente a multidão é emocional. A conquista, gente, não é para todos. Infelizmente, não é para todos. Nem todos têm condições de crer. Nem todos têm o posicionamento que você vai ter. Não interessa a estatística. Você não pode fazer parte da estatística. Você não pode fazer parte dos 10, você faz parte dos 2. A Bíblia fala que a fé é o quê? É o firme fundamento, não é o fraco fundamento. Não é o frouxo fundamento. É o firme fundamento. Sabe, você não pode andar com pessoas sem fé, sem convicção. Você não pode fazer parte da multidão, mas dos escolhidos. Sabe, a incredulidade, ela rouba. Ela rouba a promessa. E mais uma vez eu volto, não sei por que eu estou voltando tanto nesse aspecto do vitimismo. Sabe, a incredulidade, você fica assim, tadinha de mim, não creio mais, porque isso aconteceu. A incredulidade, ela é o oposto da fé, ela te atrapalha. No relatório aqui de Números 14, olha o que diz.
Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram. Olha só o que os 10 fizeram. Fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Mas Josué e Caleb entraram na promessa. A incredulidade não te faz vítima. Não faz Deus ficar com peninha de você e fazer as coisas mudarem em seu favor. É você que tem que ter um posicionamento diferente. Nós temos que ser Josué e Caleb desta geração. Nós temos que fazer parte dos 2 e não dos 10. Quem está me entendendo aqui? Gente, pode falar. Parece que... Quinta coisa que eu vejo aqui nesse texto. A vitória é para forte, gente. Pastora, mas você é tão fraquinha, gente, eu malho. Ó. A vitória é para forte. Cutuca a pessoa do seu lado e fala, a vitória é para forte. Vai cutucando aí enquanto eu tomo água. Vai. A vitória é para forte, gente. E sabe quem são os fortes? São aqueles capazes de crer contra a esperança. São aqueles capazes de crer contra a esperança. É quando você vê seu filho tocando terror. Aí você lembra que tem uma promessa na vida dele. Aí você lembra que ele não tem saída, Fonseca, porque existe uma promessa, então não tem saída. Forte é aquele capaz de crer contra a esperança. Olha o que diz em Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, falando de Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Mesmo assim, mesmo sem vitalidade, mesmo com 100 anos de idade, mesmo amortecido, diz que ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Gente, forte é aquele capaz de confiar mesmo sem nenhuma evidência. Sabe, ter coragem é entregar o seu medo nas mãos de Deus e continuar. Sem nenhuma evidência, você tem que continuar crendo. Medo de se casar. Pessoas têm medo de se casar, têm medo de se relacionar. Pessoas têm medo de prestar um concurso, têm medo de chegar na porta de um emprego, têm medo de servir, têm medo de falar com as pessoas. Tem medo de prosperar porque recebeu uma palavra que todo mundo na vida da casa dele é sofrido. E ele tem que ser sofrido também. Esses dias eu peguei uma moça a família dela é de uma congregação muito tradicional. E ela, assim, um talento incrível. Mas a cabeça dela é que ela seria pobre, porque toda a família dela é pobre. Porque o evangelho é sim. Na cabeça dela. Eu comecei a falar para ela, não é isso, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não tem esse conceito. Isso é uma tradição familiar, religiosa, que tira Deus da equação. Nós passamos com lutas, sim. Normal passar lutas. Mas por vários motivos. Sabe, o medo, ele não pode ter o poder de nos parar. E tem horas que nós estamos sob o efeito de algo chamado intimidação. Sabe o que é intimidação? O espírito de intimidação, vou falar algo para vocês. Gente, nem estou mais na palavra aqui. O espírito de intimidação, ele é o quê? Olha, a Patrícia não está nem me vendo. Estou no telefone, estou no Instagram, sei lá onde. Vou pegar, eu vou sequestrar seu filho, É uma sensação de algo que não existe. Não existe, uma sensação de algo que não existe.
Mas você tem a convicção de que vai acontecer. E muitas pessoas estão paradas por causa desse espírito de intimidação. Eu lembro no Covid como aconteceu isso. Gente, as pessoas achavam que o vírus ia pegar ela ali, ela descesse embaixo do prédio, encostasse na pilastra, a pilastra ia passar Covid para ela, ela ia morrer. Porque era o espírito de medo liberado sobre, eu vou falar Brasil, né? Mas é um espírito de medo liberado sobre o sexo. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é um estudo complexo. Mas esse espírito de medo liberado, vamos falar de Brasil, sobre o Brasil. E as pessoas tinham medo. Eu lembro que quando deu o lockdown, só eu que descia com o Benjamin embaixo do prédio. Benjamin pequenininho, o menino não aguentava mais ficar em apartamento. E a gente ali, parece só a gente, um isolamento. Eu ficava, será que essa pilastra aqui vai passar Covid e ninguém desceu? Sabe, esse espírito, os espias, olha o que os espias falaram. Foram 12, 10 viraram e falaram assim, e éramos como gafanhotos. Eles se viam diante daqueles gigantes como gafanhotos, sabe por quê? Porque foi acionado dentro deles um espírito de intimidação da época que eles eram escravos no Egito. Foi acionado um gatilho. Seremos escravos novamente se tentarmos. Eles são maiores que a gente. Na realidade, eles se viam dominados, escravizados, porque eles eram dominados pelo medo. Sabe, por mais que a gente tenha passado por grandes lutas, guarda isso no seu coração também. Por mais que você tenha passado por uma luta muito grande, você não morreu. E a luta já passou. E nós temos que botar ponto final naquilo que já tem ponto final. Tem pessoas colocando vírgula em histórias e mantendo elas vivas no seu meio. Eu vivi lutas, gente. Eu não sei como eu suportei. Mas acabaram. E eu nunca mais vou vivê-las novamente. Porque eu botei um ponto final. Já passou. Muitas vezes lutas que nós vivemos, foi aquele texto, sabe, Cirinho, que Deus disciplina quem Ele ama. Se nós de fato somos filhos do Senhor, nós somos herdeiros, sim, das promessas da graça. Mas quem aqui não disciplina seu filho? A senhora já disciplinou suas filhas? A senhora já disciplinou sua filha? Já. Porque a senhora ama, não é? Porque ama. Quando Deus vê que nós estamos indo para o caminho errado, Ele faz um ajuste de rota na nossa história. Hoje o Benjamin estava de castigo, gente. Esse santo de Israel. Tão bonzinho. Ainda bem que eu tenho esse tão bonzinho. A verdade, ela nos liberta e nos ajuda a enxergar as coisas. Porque senão a gente fica assim, não, estou sofrendo. Não, o herdeiro, o filho legítimo, só filho ilegítimo que não é disciplinado. Filho legítimo é disciplinado. Porque tem um destino. Tem um propósito. E Deus não vai permitir que a gente perca a promessa. Então, Ele vai fazer ajustes de rotas das nossas vidas. A gente tem que parar com esse medo das lutas, das dores que um dia passou, a doença, o divórcio. Nada, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Nada, nenhuma luta, nada te tira a promessa. Não são as lutas que arrancam o nosso destino e a nossa promessa, não são. A não ser que você desista. A única forma de você perder é desistindo por medo ou por qualquer outro motivo. No texto, em Números 14, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor o quê? Se agradar de nós.
Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. Qual é o povo que você está com medo? Qual é o povo que está te dando medo? Se você parar por uns segundos para pensar, qual é o povo que está te dando medo? Quando eu falo povo, eu não estou falando especificamente de um povo, mas é um diagnóstico, é um relatório que você está precisando receber, é um dinheiro, é um contrato, é um relacionamento, é alguém que te rejeitou. Qual é o medo? Qual é o povo que está te dando medo? Substitua o povo por uma situação. E não tenham medo do povo desta terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não adianta você mudar de geografia e não mudar a sua mentalidade. Você tem que ter certeza que Deus está com você. Porque quando você tem certeza que Deus está com você, Deus ele se afasta do seu inimigo. O seu inimigo fica sem proteção. É você que devora eles. É você que se torna maior nessa situação do que o seu inimigo. Tenha certeza que Deus está com você e avance. Que a vitória é sua. Amém? Amém. Queridos, Deus ele não disse ao povo sobre as dificuldades de Canaã. Ele falou, olha, eu tenho uma terra maravilhosa para vocês. Eu vou tirar vocês dessa escravidão, vou levar vocês para uma terra maravilhosa. E ele não disse ao povo que tinha gigante. Ele falou, Patrícia? Não. Por que ele não disse? Porque tem coisas que é expediente nossa e tem coisas que é expediente de Deus. E lidar com os nossos gigantes é problema de Deus, não é problema nosso. Nós vamos saber somente o que nos importa. Que nós temos que caminhar até lá. Que nós temos que chegar até lá. Sabe, nosso papel é crer, gente. E o do Senhor é fazer. E quem crê verdadeiramente tem frutos, não apenas fala. E é muito importante você não andar com pessoas que dependem só de si. É muito importante você não andar com pessoas que matam a sua fé, que desprezam a sua fé. Tem pessoas que passam pela nossa vida para a gente ajudar elas. Eu já falei isso para as meninas. Passa só para a gente ministrar, para a gente ajudar, para a gente abrir uma porta, mas ela não pode ter acesso a te atrapalhar. Não são todas as pessoas que vão entrar no seu coração e te aconselhar. Não são todas as pessoas que podem entrar dentro da sua casa, das suas emoções, da sua cabeça. A gente não pode ser fraco. Sabe, nunca foque nos 10 incrédulos. Se lembre que seu foco tem que ser os vencedores. É só os 2 mesmo. É só os 2. E há pessoas que passam pela nossa vida só mesmo para passar. Sabe, não recue das promessas. O problema é quando a gente deixa essas pessoas morarem dentro de nós e gerar uma incredulidade absurda. Porque elas não alcançam algo e acham que você não vai alcançar. Quantas pessoas, elas estão ali do nosso lado, mas no fundo, elas não querem que você seja maior do que elas. Elas não querem que você avance. Olha, os vencedores não são os mais ricos, os mais influentes, Roberto. Não são os mais poderosos. Não são os mais bem-sucedidos financeiramente, não. Mas são os que são capazes de crer incondicionalmente. Porque quando a gente crê incondicionalmente, Deus manda um Moisés para nos guiar. Sabe o que Moisés hoje representa? Um pastor, um líder. Uma pessoa que não quer ser liderado, que não quer ter um mentor, sofre muito. Sofre muito. Eu e o pastor João temos aconselhadores. Temos mentores. Temos pessoas que tem horas que chegam para nós e, vamos fazer aqui, quero te dar um conselho assim, assim, assado. Porque nós precisamos ter Moisés na nossa vida, que é aquele que nos tira da escravidão.
O líder, ele nos tira da escravidão, do pensamento pequeno, da cabeça menor. E te leva para o caminho que você tem que ir. Deus manda, quando nós cremos incondicionalmente, Deus manda Josué, aquele que nos arrasta para a conquista. Que destrói muralhas para você entrar. Quando nós cremos incondicionalmente, Deus manda tantos ajudadores. E a nossa luta, a gente percebe que não são os gigantes de Canaã. Mas a nossa luta é crer mesmo diante deles. Nós estarmos diante deles e nós crermos que nós temos a vitória. Porque Deus que nos prometeu, Ele não só derruba gigantes, mas Ele engole os gigantes, porque Ele é gigante em poder. A Bíblia fala que Deus falou sobre o servo Calebe, que ele tinha um espírito de integridade e que eles herdarão a terra. E o único gigante que nós temos que nos importar é Deus, que Ele é o gigante em poder. E nessa noite eu quero orar com você. Quero orar com você que, sabe, por algum motivo, tem se sentido intimidado, tem se sentido sem força para avançar nos seus desafios. Você sabe que tem promessas, só que tantas dores, tantas coisas aconteceram que você falou, meu Deus, como é que eu vou entrar nessa promessa? É impossível isso agora. Olha o tanto de coisas que já aconteceram. Olha tanta dificuldade, olha tanta pressão, como que eu vou conseguir? Sabe, eu quero orar por você que está se sentindo intimidado com medo de avançar nos seus desafios. Eu queria que você se colocasse de pé, porque